Essa semana, Taiwan sofreu o pior terremoto registrado na ilha em 3 décadas. Em meio ao pânico, o que chamou a atenção foi a capacidade do país de resistir aos efeitos de um abalo superior a 7 graus na escala Richter. Entenda mais como isso foi possível na reportagem do Marcelo Favalli. A maior parte das mortes ocorreu no condado de Hualien, o ponto mais próximo ao epicentro do tremor na região leste da ilha. Entre as vítimas, pessoas atingidas por rochas enquanto faziam uma caminhada e quem estava em veículos que colidiram em deslizamentos de terra. O forte abalo sísmico provocou uma avalanche de detritos em uma pedreira, onde trabalhadores ficaram presos em túneis de escavação. Bombeiros ainda trabalham intensamente na busca por desaparecidos, assim como equipes vasculham prédios que ficaram parcialmente derrubados. Aliás, a imagem de edifícios inclinados é impressionante. A resistência das construções é resultado de anos de investimentos de Taiwan em tecnologia antiterremotos. Na cidade de Norte Taipei, 60 moradores foram resgatados com vida de um conjunto habitacional que, mesmo após o rompimento da fundação, teve a estrutura dos apartamentos preservada. A organização, que faz as vezes de defesa civil no país asiático, montou em tempo recorde acampamentos para milhares de desabrigados. A presidente de Taiwan determinou a coordenação entre todas as agências do país. Também anunciou o apoio do exército aos trabalhos de resgate e ajuda. Câmeras de segurança e gente com um celular gravaram imagens chocantes, desde um turista surpreendido pelo abalo numa piscina de hotel a desmoronamentos ao vivo, sem contar o desespero de quem estava no trânsito. O Centro Geológico dos Estados Unidos registrou que o terremoto alcançou 7,4 graus na escala de magnitude e ocorreu pouco antes das 8 horas da manhã no horário local. O epicentro foi localizado a pouco menos de 35 quilômetros de profundidade. Para padrões geológicos, trata-se de um abalo muito próximo da superfície e com grande potencial de destruição. Dezenas de réplicas continuam sendo registradas. A sequência de tremores, mesmo que menores, podem causar desabamentos em construções severamente danificadas pelo abalo principal. O maior tremor em Taiwan em quase 3 décadas ainda provocou tsunamis. Um deles chegou no Japão, mas o nível da água não passou de 30 centímetros de altura. O governo dos Estados Unidos ofereceu toda a ajuda necessária. Taiwan provou ter aprendido com a tragédia de 1999, quando um terremoto de 7,6 graus de magnitude matou quase 2.400 pessoas no desastre natural com o maior número de vítimas na história do território. Em janeiro de 2010, o Haiti sofreu um terremoto praticamente de mesma força do que este que balançou Taiwan. A diferença é a extensão dos estragos. O tremor, no país caribenho, deixou mais de 230 mil mortos. A disparidade entre os dois casos tem a ver, claro, com o PIB de cada estado e principalmente como os respectivos governos aplicaram recursos na resposta aos desastres naturais. A ciência ainda não é capaz de prever os tremores no solo, embora haja completo entendimento do fenômeno. A atividade sísmica é dividida ao longo das falhas, as zonas de ruptura na rocha, em geral, perto dos limites das placas tectônicas. Essas placas imensas colidem liberando energia acumulada na forma de ondas pela reorganização repentina da crosta. Após o tremor principal, podem acontecer réplicas, os reajustes dos blocos. Essas fricções das placas provocam tremores permanentes, muitas vezes imperceptíveis para os humanos. As zonas sísmicas mais ativas do mundo estão na Ásia, Oriente Médio, África e América. A escala de magnitude de momento é utilizada hoje para medir a intensidade da energia liberada. Em teoria, essa magnitude é ilimitada, mas nenhum terremoto ultrapassou os 9,5 graus registrados no Chile em 1960. A intensidade indica as consequências do terremoto na superfície.
é determinada pela escala macrosísmica, que vai até 12 graus. Na intensidade 1, o terremoto não é sentido, mas se a intensidade chegar ao grau 12, é completamente devastador. A magnitude de um terremoto mede a energia liberada pela ruptura da falha que provocou o tremor. É calculada pela amplitude e duração do movimento da Terra registrado pelos sismógrafos. Magnitude é uma quantidade logarítmica. O aumento de 1 grau na escala de magnitude corresponde à liberação de energia 30 vezes maior. A escala Richter é uma das muitas unidades de magnitude, mas os especialistas preferem usar a escala de magnitude de momento. Existe uma relação entre a magnitude do terremoto, o tamanho da falha e o deslocamento entre os dois blocos separados pela falha. A intensidade mede o dano na superfície e está ligada com a severidade do tremor do solo em um lugar determinado, considerando seus efeitos nas pessoas e nas estruturas construídas. A profundidade do terremoto e o tipo de rochas atravessadas pelas ondas sísmicas influenciam a intensidade. Em um mesmo terremoto, a intensidade pode variar de um lugar para o outro. 2 terremotos de mesma magnitude podem ter intensidades máximas diferentes. A intensidade depende da distância do hipocentro e diminui quando se distancia dele.